aqui para o assunto que está pegando fogo. Vocês sabem que geralmente é o que a gente está começando. Todas as notícias aqui no Giro é a guerra criminosa dos Estados Unidos contra o Irã. Porque, pessoal, queira vocês ou não, isso influencia a vida de todo mundo. O preço do pãozinho, a gasolina na bomba, tem tudo a ver com as maluquices que o senhor Donald Trump está aprontando lá no Oriente Médio, tá bom? Então, vamos atualizar quais são as últimas notícias que a gente está tendo? Pessoal, olha só, quentinho, pouco antes da gente entrar no ar aqui, a notícia mais quente é que os Estados Unidos parece que, de fato, chegaram a um acordo com o Irã. E aí, gente, o meu programa de ontem envelheceu, né? Porque, assim, o Donald Trump tinha tuitado, vocês lembram? Vou bombardear o Irã, vou acabar com a raça deles. E aí a gente ficou, olha, parece que ele tá indo para a loucura total, que é o quê? Apostar na guerra. Isso é uma insanidade, porque a gente sabe, como a gente já conversou, que o Irã provou sua superioridade militar e, além de que o Irã tem uma arma poderosíssima que é a capacidade de fechar o Estreito de Hormuz, onde passa 20% do petróleo mundial, e com isso fazer com que o preço exploda, os americanos morram de ódio em pagar caro no combustível e o Donald Trump perca as eleições parlamentares ali de meio de mandato dos Estados Unidos e sua popularidade atinja mínimas históricas. Vocês já sabem disso tudo. Então, assim, a opinião, gente, todo mundo que tem mais de 2 neurônios era que dobrar a aposta e piorar a guerra era só cair no lamaçal, era entrar ali na areia movediça e não conseguir sair mais. Como disse o porta-voz do parlamento iraniano, vocês vão entrar num atoleiro. E aí parece que o Trump entendeu que não cedeu às pressões daqueles que queriam que ele fizesse mais guerra. Isso não significa que ele vai abrir mão de ampliar o orçamento militar dos Estados Unidos, nada disso, que aquilo que a gente conversou ontem morreu, tá? Mas significa que ele entendeu que essa batalha talvez esteja perdida. Mas, gente, é o Donald Trump. Ele muda de opinião a cada 5 segundos. É um cara completamente errático. Hoje, aqui, 12 de junho, 2h17, parece que tem um acordo. E essa aqui é a matéria do jornal Haaretz, que eu vou divulgar aqui para vocês agora. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês lerem junto comigo a matéria do jornal israelense Haaretz, de que, anunciando a notícia do primeiro-ministro do Paquistão, que vocês sabem é quem está fazendo a intermediação desse acordo, falando, olha, pessoal, parece que temos um acordo, finalmente, tá bom? E aí, o que esse acordo aqui está dizendo, pessoal? Que ainda há certas discordâncias, tá bom? Ainda não está tudo fechado em relação a isso, mas parece que já tem alguma coisa ali assinada, tá? Assinada não, perdão, já tem um mínimo ali alcançado. E ele está fazendo referência, pessoal, a essa postagem aqui do primeiro-ministro do Paquistão. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem, que é essa postagem aqui do Shehbaz Sharif, colocando aqui, ó, vamos dar um zoom para ficar mais fácil para vocês lerem. Olha só. Em meio a contínuos e intensos esforços de mediação do Paquistão, estamos plenamente cientes da campanha incessante de desinformação travado por aqueles que desejam sabotar o acordo de paz. Porque vocês sabem que os israelenses já estão entrando em surto, o Netanyahu já está em pânico só de imaginar que esse acordo pode acontecer. Então, está saindo muita pressão na imprensa de que, olha, esse acordo é horrível, vai dar tudo que o Irã quer, meu Deus, o Trump está cedendo tudo. Então, aí, o primeiro-ministro do Paquistão está falando assim, pessoal, calma lá, vamos aguardar, tá bom? Deixando de lado o ruído, podemos confirmar que um texto final acordado do acordo de paz foi alcançado. E o Paquistão agora está trabalhando de perto com ambos os lados para finalizar os próximos passos, tá bom? Então é isso, essa é a situação. E aí a gente está vendo que os Estados Unidos estão muito preocupados com essa ideia de que eles estão cedendo tudo, que o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, que é esse manezão aqui, ele fez uma postagem todo preocupado, porque vocês podem imaginar que o pessoal está morrendo de medo. Ele está morrendo de medo de ficarem falando por aí que eles estão entregando tudo para os iranianos, né? E aí, o que o J.D. Vance está falando aqui nessa postagem dele? A mesma coisa. Muitas postagens falsas sobre um possível acordo para reabrir o estreito e encerrar o programa de armas nucleares do Irã. Aí ele está preocupadíssimo. Olha, foco nisso aqui, pessoal.
os iranianos não estão recebendo nenhum dinheiro em espécie e nenhum fundo será liberado apenas por assinar um acordo ou participar de uma reunião. Por quê, pessoal? Porque o Irã coloca como um dos seus principais pontos do acordo é o seguinte: queremos o dinheiro que vocês roubaram, tá? Bom lembrar, dinheiro roubado do Irã, isso não é realmente, ele está certo aqui. Não é que os Estados Unidos estão fazendo caridade. Os Estados Unidos roubaram o dinheiro do Irã, congelaram os seus ativos que estavam no exterior, e o Irã está falando, devolvam o meu dinheiro. Porque, como vocês sabem, o sistema imperialista é zero confiável. Essa história de que o sistema capitalista é ditado por interesses financeiros, livre mercado, nada disso. É ditado por forças políticas poderosas, entendeu? Então, assim, imagina, tipo, uma coisa meio Collor, sequestrarem o seu dinheiro. Foi o que aconteceu com o dinheiro do Irã. Isso não é novidade. Eles fizeram isso com o dinheiro da Venezuela, fizeram isso com o dinheiro de Cuba, fizeram isso com o dinheiro da Rússia. Por isso que o Putin fala que a Rússia foi roubada, entendeu? E aí ele está falando aqui, o J.D. Vance está falando, não é bem isso aí, mas isso aqui a gente sabe que é um dos principais pontos do Irã. Queremos nosso dinheiro de volta. E aqui ele está tentando dar uma amenizada, o vice-presidente dos Estados Unidos. Ele está falando assim, olha, o acordo vai ser bom para os Estados Unidos e o Irã vai ter que cumprir com as suas obrigações. Mas, gente, a realidade é que o Irã está muito mais com condições de negociar esse acordo. Quem está tendo, na verdade, que engolir é os Estados Unidos, tá bom? E aí ele está aqui, né, babando o ovo aqui do chefe dele, o Donald Trump, falando que o Donald Trump é mesmo histórico e nos presidente histórico, que não pode confiar no que o Irã fala, nem nessas fontes anônimas, e que o presidente vai nos garantir um bom resultado, de um jeito ou de outro. Me parece que isso aqui quer dizer o seguinte, a gente vai sair dessa guerra, né, gente? Temos que sair dessa guerra e eles estão desesperados. E aí vocês sabem que sou apaixonada pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, e ele postou aqui, mesma coisa, olha só, meu marido, como eu brinco. O memorando de entendimento de Islamabad, tá, que é a capital do Paquistão, nunca esteve tão próximo. Enquanto aguarda a finalização, a mídia deve abster-se de entrar em especulação. Então, os dois lados estão falando, parem de especular, a gente está fechando, não tem nada decidido ainda, tá bom? Então, todos os detalhes serão compartilhados com o público no momento apropriado. Então, a gente está nesse momento de espera, tá bom? E a gente ainda não sabe o que vai sair. Os Estados Unidos estão resistindo a esse ponto, né, dos 300 bilhões do Irã, que estão congelados. O Trump não quer parecer que ele está cedendo, que ele está perdendo, mas, pessoal, vai ser muito difícil os Estados Unidos não parecerem que eles saem derrotados disso. Uma outra dúvida importante é o Líbano. O Líbano vai estar nesse acordo porque o regime, o governo iraniano, desde o começo tem batido nessa tecla, pessoal. Qual é a posição do Irã? Israel, o seu cachorro Israel, precisa ser colocado na coleira e ele tem que parar de atacar e massacrar o povo libanês. Se não houver paz no Líbano, não haverá paz, não haverá acordo de paz. Isso também, pessoal, é um ponto de divergência enorme. Por quê? Porque Israel não quer perder a autonomia e o seu poder de aterrorizar o Líbano quando eles quiserem. Eles não querem ser castrados desse poder, tá bom? Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, que é, de fato, o que aquele canalha do ministro israelense, Israel Katz, tem falado por aí, pessoal. Vejam só o que ele disse. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, que é um vagabundo que já xingou o Lula várias vezes, ele disse aqui que Israel mantém a opção de ataque ao Irã após acordo com os Estados Unidos e não se retirará do Líbano e de Gaza. Então vejam, pessoal, que Israel está tentando mostrar que tem suas garras e está dizendo que eles vão agir de forma independente, o que é mentira. Israel não dura uma semana sem o apoio dos Estados Unidos, tá? E que Israel não se retirará das zonas de segurança do Líbano, da Síria e em Gaza. Então, Israel não quer sair do Líbano, de Gaza e da Síria, das terras que eles estão ocupando ilegalmente, tá bom? Então, ele está falando aqui que eles não vão sair de lá e que a operação, inclusive, vai ser expandida para outros campos
terroristas, entre aspas. Terroristas são eles que expulsam famílias palestinas, que matam crianças, que dão tiro na cabeça de bebês. Eles são os verdadeiros terroristas. Mas eles estão dizendo aqui, pagando de bonzão, que eles não vão obedecer nada e que eles vão fazer o que quiser. Mas a realidade é que se o Donald Trump mandar, e ele tiver força para mandar, porque a gente sabe que o Donald Trump está ali sempre estrangulado pelo lobby sionista israelense, que pagou a campanha dele. Muita gente desconfia que o lobby tem informações confidenciais, assim, muito que poderiam ser péssimas para o Donald Trump armazenadas. Tem gente que fala dos arquivos Epstein, né? Ninguém sabe se o Trump estaria sendo ali manipulado, chantageado, mas o Donald Trump, a princípio, ele, como presidente dos Estados Unidos, deveria ter total controle sobre Israel e falar, ó, acabou a guerra, acabou, entendeu? Mas é isso que a gente tem que avaliar, pessoal. Por enquanto, tudo ainda muito incerto sobre se quais vão ser os termos desse acordo. E claro, gente, o Netanyahu, o que ele pode fazer? Fazer o que ele sempre fez. Vai lá e bombardeia Beirute, vai lá e bombardeia o sul do Líbano. Para o quê? Para tentar implodir, tornar impossível esse acordo, porque as eleições em Israel estão chegando e Netanyahu está preocupado de perder as eleições. E ao contrário do Donald Trump, que precisa acabar com a guerra, Netanyahu precisa da guerra para vencer as eleições, tá bom? Então, vamos ver aqui rapidinho a rede Truth, que é a rede da mentira, como vocês sabem, a rede mentirosa de Donald Trump. Mas é até engraçado a gente ver. Vamos dar uma passadinha rápida aqui pela rede social dele, porque tem um pouquinho dessa linha do tempo, de todas essas tratativas aqui. Então, vamos dar uma passadinha na rede da fake news, na rede das mentiras do Donald Trump, vocês estão vendo aqui. E aí, vejam que ele postou há menos de 24 horas exatamente isso, mudando, dando um cavalo de pau, né? 180 graus ali, e falou, olha, considerando que as discussões com a República do Islã foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como presidente dos Estados Unidos, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã essa noite. Eu confesso que eu nem sei se eu acredito que isso aqui algum dia foi real, tá bom? Ninguém nunca sabe. O Donald Trump é essa maluquice. Aí ele está dizendo aqui, ó, que o bloqueio naval permanecerá em vigor até que a transação seja finalizada. Isso é de ontem, pessoal. E foi no meio da nossa live. Entendeu? Eu terminei a live e falei, puta, como assim, né? Ficou velho aqui já. Mas aí eu só descobri depois, que eu estava ao vivo aqui com vocês, tá? E aí, outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é que, vejam só, gente, ele mesmo compartilhou o ministro das Relações dos Exteriores do Irã, olha só, ele mesmo, há uma hora atrás, compartilhou o tweet que a gente viu aqui faz pouco tempo, dele falando que as negociações estão quase fechadas e é preciso aguardar e não se acreditar nas especulações da mídia, tá bom? Então, essa é a situação, pessoal. Essa guerra, ela influencia o mundo inteiro, influencia preços, inflação mundial, então é por isso que a gente tem que sempre acompanhar muito de perto o que acontece em toda essa discussão, tá? Mas aproveitando que a gente está falando de Israel, vou trazer duas noticiazinhas rápidas aqui para vocês. Eu vi, gente, que o pessoal está perguntando do Vorcaro. Calma, gente, a gente aqui é giro de notícias, a gente passa por tudo. No final, a gente vai passar pela pauta Brasil. A gente sempre começa pelo internacional e depois a gente entra no Brasil, tá bom? Então, vamos aqui rapidinho, antes da gente entrar na pauta Vorcaro. Eu quero mostrar aqui para vocês, sempre falo que Israel é uma bela democracia, né? Que Israel respeita direitos humanos. Lá em Israel tem parada LGBT. Você aí que se diz de esquerda, você moraria em Israel? Você odeia os gays? Você odeia os gays porque você apoia a Palestina? Lá em Israel é que os gays têm liberdade, né? Não é isso que a gente sempre escuta o que acontece lá em Israel? Pois é, pessoal, mas vejam só que curioso, saiu uma matéria no Haaretz, tá? Jornal israelense, tá bom? Não é jornal libanês, não é jornal palestino, tá? Iraniano, é jornal israelense, tá bom? E aí, o que o jornal israelense está contando pra gente da bela democracia chamada Israel? A polícia israelense proibiu uma mulher que estava usando uma camiseta anti-Ben-Gvir. Ben-Gvir é aquele ministro psicopata de Israel, que defende estupro de palestinos, que defende genocídio, o cachorro louco de Israel. Vamos só mostrar aqui uma foto deles para quem não sabe. Talvez vocês, olhando a foto desse
do Ben-Gvir, vocês vão se lembrar de quem que é esse cachorro louco, que o cara é completamente um maluco, psicopata desses mais pesados de Israel. Aqui está ele, deixa eu ver se eu consigo abrir uma imagem dele aqui para vocês. Aqui está ele, ó. Olha só, ele tirando sarro da cara dos ativistas da flotilha humanitária, tá bom? Esse aqui é o Ben-Gvir, esse psicopata aqui, tá bom? E aí, pessoal, o que a matéria do Haaretz está trazendo aqui, que eu vou mostrar para vocês? Que essa mulher, uma israelense, uma judia, tá bom? Estava lá querendo entrar na parada LGBT com uma camiseta de protesto contra o Ben-Gvir. Falando, fuck Ben-Gvir. Desculpa o palavrão, foda-se o Ben-Gvir, tá bom? E aí ela estava aqui, né, exercendo o direito o quê? Democrático, protesto, né? Não é o país da liberdade, não é a única democracia do Oriente Médio. Mas não, pessoal, os policiais impediram ela de entrar no desfile, tá? Mesmo depois que ela tirou a camiseta que trazia esse slogan. E a polícia também impediu pessoas com cartazes com slogans políticos de entrar na passeata. Aí, pessoal, dizem que lá na China, lá na Venezuela, em Cuba, não pode fazer protesto político e que se você chegar com um cartaz criticando o governo, você não vai entrar, não pode protestar. Mas, curiosamente, na realidade, isso acontece lá em Israel, tá bom? Aí, o que os ativistas denunciaram? E os jornalistas confirmaram que o policial só queria ver os cartazes, ou seja, pode protestar, mas só com o que a gente concorda, tá bom? Se for para falar mal do governo, não pode entrar. Uai, gente, não era no comunismo isso? Não, pessoal, não é. É lá em Israel, lá na ditadura sionista que pratica genocídio. Uma sociedade, um Estado que é autoritário como esse, obviamente será autoritário com sua própria população também. Então, eles dizem que você pode fazer protesto LGBT, você pode, mas se você for um LGBT que é contra o governo, aí não pode, só LGBT mansinho e comportado, tá bom? Então, aí tá aqui, ó, dizendo que a polícia estava vigiando os cartazes e impedindo que as pessoas pudessem entrar nos protestos para protestar contra o governo. Bela democracia Israel. Aí você fala, não, Suzana, mas isso aí, você está pegando um caso isolado. Não é assim. Para de pegar no pé. Você pega muito no pé de Israel, Suzana. Será? Aí outra matéria aqui do Haaretz também, vejam só vocês. Procuradores do Estado alertam em privado que a polícia maltrata repetidamente manifestantes anti-governo. Altos funcionários da Procuradoria-Geral do Estado alertaram que não podem defender policiais por má conduta dos manifestantes, tá bom? Mas o chefe da polícia de Israel falou, tô nem aí, vou defender os policiais. E, gente, olha aqui, ó, várias denúncias de abuso de poder por parte dos policiais israelenses. Revistas íntimas abusivas, o que, assim, é cócegas perto do que eles fazem com os palestinos. Vocês sabem da denúncia do New York Times, tá? New York Times, o jornal que é pró-Israel, denunciou o uso de estupro como arma sistemática contra os prisioneiros palestinos, inclusive usando cachorros. Olha que coisa doentia, pessoal. Então, se eles estão estuprando cidadãos palestinos com cachorros, imagina que pelo menos os cidadãos israelenses estão sendo tratados como? Com revista íntima, com tapa na cara, violência, grosseria, prisões arbitrárias. Isso, pessoal, é com cidadãos israelenses, tá? Essa aqui, leve, light, nível light na ditadura israelense. Nível hard é com os palestinos, porque é uma ditadura supremacista racial. Ela faz uma hierarquia de raças. Se você é judeu branco, você está no alto. Se você é judeu negro, está mais embaixo, né? Se você é palestino, você está lá no lixo, entendeu? Então é assim que essa é a sociedade israelense, que a Globo, a CNN dizem que é uma belíssima democracia. O Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, né? O Renan Santos, eles dizem que é lindo lá. Mas, na verdade, isso aqui é Israel, tá? Isso aqui é o Estado de Israel. Então, pessoal, já que a gente passou por essas notícias, deixa eu dar um salve aqui.
O Zona Laranja deu uma pingada. Valeu, Zona. Vamos acordar o algoritmo com pingos, pessoal. Por favor, vamos pingar para nos ajudar. E também o Marcelo mandou aqui um super sticker de R$5. Valeu demais, Marcelo. Deixa eu ver se eu estou perdendo mais algum aqui. Gente, porque às vezes eu não consigo pegar tudo, viu? Mas agora eu acho que eu peguei aqui. Então é isso. Muito obrigada por quem mandou. A Alice, vou destacar aqui. Valeu, Alice. A Alice falou, melhor programa da tarde. Adoro. Obrigada, Alice. E a Letícia, muito fofa aqui também, falou, admiro muito tua profundidade, Suzana, tu consegue em tão pouco tempo abordar tantos temas de forma tão profunda. Eu tento, gente, às vezes eu fico falando, obrigada, valeu mesmo, estou tentando aqui trazer o máximo de notícias para vocês com um pouco de análise, pelo menos, né? Bom, gente, então, já que falamos da belíssima Israel, vamos falar só mais de uma coisa de Israel? Hoje eu tô, né? Já começou, vamos falar tudo agora. E aí, pessoal, olha só, essa notícia aqui, ela é tão importante, gente, ela é tão importante, porque vejam só, parece coisa boba, né? Porque você está olhando assim, é o quê? Eslovênia. O que a gente tem a ver com a Eslovênia, né? Ai, lá na Europa, tão longe. O que a gente tem a ver com a Eslovênia? Pessoal, tudo. Porque essa notícia aqui da RT News, o que ela está trazendo aqui para a gente? Ela está trazendo que uma empresa de espionagem israelense estava espionando líderes eslovenos, tá? Lideranças de um partido político lá na Eslovênia que era pró-Palestina. Pró-Palestina, sim, gente. O cara não está defendendo o Hamas. O cara está falando assim, eu não concordo com genocídio. É uma coisa muito básica. O que o primeiro-ministro esloveno tinha feito até então era barrar o envio de armas para Israel, embargar a venda de armas para Israel. E dizer que se o Netanyahu pisasse por lá, ele seria preso. Por quê? Porque ele é autoritário? Não, gente, porque isso é uma decisão da Corte do Tribunal Penal Internacional. Ele simplesmente disse, sou contra genocídio, básico, Carta da ONU, e vou respeitar o mandado de prisão se o Netanyahu vir aqui. Mas para a ditadura israelense, pessoal, isso é muito pesado. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a investigar o primeiro-ministro da Eslovênia, tá bom? Para achar um podre, que não fosse do cara, que fosse de qualquer pessoa ligada a ele. Para quê, pessoal? Para ferrar o cara, para ele perder as eleições. E eles pegarem esse dado e influenciarem as eleições, tá bom? Antes disso, só para mostrar aqui no mapa, porque aí a gente fica de um jeito mais fácil, né, para enxergar aqui o que está acontecendo. Então, deixa eu só colocar o mapa aqui rapidinho para vocês entenderem onde é a Eslovênia. Olha aqui, tá vendo? Ó, Eslovênia, tá bem aqui, vocês estão vendo, né? Ó, Itália, bem aqui, ó, no centro da Europa, aqui, sabe? Ó, Itália tá aqui, Eslovênia, Croácia, Hungria, Áustria, tá? Suíça. Então, aqui está a Eslovênia, tá bom? Bem aqui, belíssimo país, inclusive, tá, pessoal? Aí está lá a pequena Eslovênia e o seu ministro, o seu ex-primeiro-ministro, que é esse senhor aqui, Robert Golob, ele ousou se manifestar contra um genocídio e barrar armas para Israel. E o que aconteceu, pessoal? Ele perdeu as eleições, né? Quer dizer, assim, o partido dele, porque a Eslovênia tem um sistema parlamentarista, né, primeiro-ministro, o partido dele até venceu, mas não conseguiu formar uma maioria. E aí, quem chegou no poder agora? Esse outro primeiro-ministro, que é o Janez Janša, e ele reverteu tudo o que o outro primeiro-ministro tinha feito, tá bom? E aí, ele reverteu, suspendeu os embargos, a venda de armas para Israel, tá bom? E tudo isso, pessoal, após ele supostamente ter contado com a ajuda de uma empresa privada de inteligência israelense para derrubar seu antecessor de esquerda e pró-Palestina. Tá bom? E aí ele falou, ó, acabou essa história de proibição de armas, também vai o Sataniarro, o genocida, pode entrar aqui, o psicopata do Ben-Gvir, que aquela israelense estava protestando contra ele, pode entrar também, e o outro psicopata, que é o Bezalel Smotrich. Todo mundo pode entrar aqui na Eslovênia, tá tudo bem, tá bom? E aí, pessoal, aí ele falou, ó, vamos restabelecer um diálogo político normal com Israel. Como que esse cara venceu as eleições, pessoal? Olha só o que aconteceu. Em dezembro do ano passado, esse novo primeiro-ministro ele se reuniu com executivos da Black Cube.
uma empresa israelense de inteligência privada, tá bom? Fundada por veteranos da inteligência do exército israelense, ou seja, gente que saiu direto do ninho daquele exército genocida de Israel, tá bom? E cujo conselho consultivo, pessoal, segura essa, inclui 2 ex-diretores do Mossad. O Mossad, gente, é a CIA lá de Israel, tá bom? É a desgraça. É o pessoal que assassina gente, faz tudo de ruim, é o Mossad, é a espionagem e a inteligência de Israel. Aí, 3 meses depois que ele se reuniu com essa turma, imagens, 3 meses depois, e com as eleições parlamentares se aproximando, imagens de vídeos gravadas secretamente surgiram nas redes sociais, mostrando associados do partido Svoboda, que é o do opositor dele, o cara de esquerda, discutindo corrupção. Então, sei lá, é como se alguém tivesse filmado algum petista falando alguma coisa estranha, e aí, misteriosamente, esse vídeo circula nas redes sociais. Não é que tinha pegado o Lula, por exemplo, não é que pegou o Lula, mas pegou um amigo do Lula. E aí eles soltaram isso, fazendo um paralelo aqui, uma analogia para vocês entenderem. Então, o cara de esquerda, gravaram gente do partido dele e pouco antes da eleição soltaram isso, entendeu? E a filmagem foi feita por essa empresa israelense, e ela admitiu que fez mesmo. Isso enfraqueceu a posição desse primeiro-ministro antes das eleições. O partido dele até venceu, mas por uma margem tão pequena que ele perdeu a maioria e não conseguiu formar o governo, tá bom? E aí agora chegou ao poder esse novo primeiro-ministro, Janez Janša, que é pró-Israel. Ou seja, Israel influenciando diretamente nas eleições da Eslovênia, tá bom? E aí, embora não seja claro, né, assim, esteja tudo assim por A mais B, a agência de inteligência da Eslovênia falou, olha só, tem uma interferência aqui nas nossas eleições, sim, tá? Tem uma interferência nas nossas eleições. Pode ser que ele tenha contratado espiões israelenses, tá bom? Para fazer essa decisão. E vejam só vocês que ele depois recebeu um parabéns ali do ministro das Relações Exteriores de Israel, tá bom? E vejam o que ele postou sobre o primeiro-ministro esloveno. Um líder corajoso e um verdadeiro amigo de Israel. Pessoal, ele contou ou não com uma mãozinha de Israel? O que vocês acham? O que vocês acham? E, gente, isso não é nenhuma coincidência, tá bom? Porque vocês sabem do caso Honduras Gate, vocês sabem, a gente já comentou aqui no nosso programa, do caso do Honduras Gate, que revela o quê, pessoal? Bem rapidinho aqui. Uma coordenação entre Estados Unidos e Israel com a extrema-direita em Honduras, para o quê? Para sabotar eleições em toda a América Latina, incluindo aqui no Brasil. Então, pessoal, podem ter certeza que Israel vai atuar para prejudicar o presidente Lula nessas eleições. Não duvidem disso, pessoal. Não duvidem, seja por meios indiretos, seja por meios diretos, tá bom? Então, esse caso da Eslovênia aqui, pessoal, chama atenção por isso. Você está achando que esse pessoal não vai interferir nas eleições aqui? Vocês estão sendo ingênuos, tá bom? Vão interferir sim. E outra matéria aqui da RT News diz que, de fato, tá bom, isso tem acontecido em várias eleições, e não só, pessoal, eleições nacionais, eleições municipais também, tá certo? Então, aqui, ó, preparados para a guerra, novas revelações expõem cyber-espiões israelenses, tá bom? Essa Black Corps, que atuou na Eslovênia, tem como alvo França, atuou nas eleições da França, Nova York, Escócia, países africanos, tá bom? Então, vejam só que a agência governamental francesa de detecção de desinformação sugeriu que essa Black Corps pode estar operando muito além das fronteiras da França. Falou, olha, eles estão operando em tudo que é lugar, tá certo? E aqui, ó, vejam só quem eles buscaram prejudicar. Os candidatos a prefeito do partido da esquerda e pró-Palestina da França Insubmissa, que é à frente do Jean-Jacques Mélenchon, que é o candidato de esquerda, que é um dos mais, a principal liderança da esquerda francesa, que é um dos mais vocais críticos do Estado de Israel na França. E o partido dele lá, ó, sendo prejudicado também, interferindo nas eleições de Nova York. Então, gente, as eleições, tá bom? As eleições no mundo inteiro estão sofrendo interferência. Eles falam que os espiões russos, né, que é a Rússia, que é o Putin. É o Putin, sim. Olha, quem está interferindo nas eleições é
pelo que essas notícias indicam, tem influência de Israel, né? Tem dedinho de Israel nessas intervenções nas eleições, pessoal. Então, sempre vamos ficar bem de olho aberto aí. E quem que as lideranças israelenses apoiam nas eleições aqui no Brasil, pessoal? Flávio Bolsonaro, tá bom? Então, fiquem ligados aí, porque tudo está conectado, tá bom? Bom,